ser de direita não é uma possibilidade. Eu queria que você conversasse comigo esquecendo a esquerda. Eu não vou argumentar defendendo a esquerda. Eu só quero que você pense um pouquinho como o ser humano que você é. Para mim, ser de direita já começa a ser inadmissível a partir do momento que o capitalismo é insustentável. E ponto. A gente está vendo o planeta ser destruído em troca de dinheiro e a gente está a poucos passos de ver o planeta se tornar inabitável para os seres humanos. Mas eu nem penso só no que a gente está fazendo com o planeta. Eu acho que o principal ponto desse vídeo é o que a gente está fazendo com nós mesmos. A gente está vivendo num sistema que esses dias um cara morreu prensado no metrô, né? As questões disso ter acontecido, a gente pode falar muito sobre isso, né? Mas a questão é que o metrô voltou a funcionar sujo de sangue. Tudo continuou como se nada tivesse acontecido. Não faz muito tempo no Recife que um trabalhador morreu trabalhando no mercado e eles simplesmente cobriram o corpo com um guarda-sol e deixaram o mercado funcionando. Deixou o cara morto ali, o cara que trabalhava ali, e tudo continuou funcionando. Normalmente, como se nada tivesse acontecido. Provavelmente você vai me falar que isso são casos que não tem nada a ver com o capitalismo em si, que são erros humanos, são casos isolados. Mas a questão é que isso faz parte da lógica do sistema. O sistema não tá nem aí pra gente enquanto ser humano. E ele não se importa na gente nem, nem na forma mais simplista, nem no próprio nome. Tudo é sobre dinheiro, nada é sobre pessoas. O metrô não para porque ele não pode parar, porque a grana tem que ser feita para o sistema girar e a gente, no final das contas, é só mais uma engrenagem nessa máquina de moer gente que é o capitalismo. O capitalismo nos deixou tão frios a ponto da gente ver pessoas literalmente morrendo de frio na rua. Né? Agora está uma época muito fria, então logo volta a ter casos de pessoas que acabam falecendo de frio, de fome nas ruas e a gente normaliza. A gente pode até ficar meio triste pensando nisso, mas a gente se acostumou com o fato de que tem pessoas que não têm o básico para sobreviver. Isso para mim é inadmissível. Como que a gente aceitou? Como que a gente chegou nesse ponto de normalizar, de ver uma pessoa na rua e passar reto, sabe? E essas pessoas não vão ser tiradas da rua. Porque elas não são seres humanos, né? Elas são um gasto na visão do Estado. E mesmo quando há um lucro em tirar essas pessoas da rua, né, igual eles fazem com especulação imobiliária em São Paulo, eles só tiram a pessoa dali para colocar em outro canto, igual animal. Pegam num canto, jogam para o outro para fazer mais dinheiro. A lógica do capitalismo é acumular dinheiro. E ele vai fazer de tudo para acumular esse dinheiro, independente se tiver que passar por cima de você ou não. Pensa que na maioria dos países, a saúde virou negócio, a educação virou negócio, o lazer virou negócio. Tudo que a gente considera básico para a sobrevivência enquanto espécie, né, enquanto ser humano, virou negócio. Tornou mais uma coisa para arrancar dinheiro da gente. E você vai me falar que isso é normal, porque as coisas têm custo, né? E as pessoas oferecem essas coisas para sobreviver também. Mas você já parou para pensar, já parou para reparar como nunca é sobre sobreviver de verdade? É sempre sobre fazer dinheiro. Nada disso sobre a nossa sobrevivência. Senão o básico também não seria sobre dinheiro, né? O sistema é sobre tirar vantagem, não é sobre sobreviver. A IA, por exemplo, né, o desenvolvimento da inteligência artificial não era para ser um problema se a gente vivesse num sistema em que ela fosse usada para facilitar a nossa vida e não para fazer mais dinheiro. Pensando em uma ferramenta revolucionária, né, que permite com que a gente trabalhe 1 milhão de vezes menos, que a gente produza 10 vezes mais por 10 pessoas, 10 vezes mais rápido, era para a gente estar usando isso para trabalhar menos, não era? Isso não era para estar arrancando emprego, não era para estar fazendo a gente ter que trabalhar cada vez mais, né? E exigir esse aumento de produtividade infinito e desnecessário que é. Mas não no capitalismo, porque a lógica dele não é que ninguém trabalhe menos. Muito pelo contrário, é muito mal visto você trabalhar menos, né? Você trabalhar pouco no capitalismo. Então a lógica vai ser você lucrar mais, você acumular dinheiro. E não que todo mundo acumule dinheiro, que todo mundo lucre mais. Muito pelo contrário, a ideia é o lucro próprio, é o individualismo. Então muita gente vai acabar perdendo o emprego porque não faz sentido você manter a mesma quantidade de funcionários
Se você vai ter uma ferramenta que vai fazer o trampo por todos eles, né? Por que você vai ficar pagando? Vai reduzir o seu lucro próprio? Por que você vai manter o emprego de outras pessoas se agora você conseguiu uma ferramenta que vai te dar ainda mais dinheiro? Porque a vaga de funcionário, ela nunca existe para te dar uma oportunidade, né? Eles vendem como essa ideia, mas nunca vai existir realmente pensando em você. Ela vai existir porque a pessoa precisa de você para ela ganhar dinheiro. E quando ela não precisa mais, ela vai te descartar. E quanto mais tecnologia a gente está desenvolvendo, mais a gente está precisando trabalhar. E também não é como se todo mundo estivesse ganhando muito dinheiro com isso. Afinal, o subemprego está crescendo, né? Tá todo mundo virando Uber, todo mundo entregando iFood. Cada vez mais o pessoal perde a fé no emprego sólido, né? Na CLT, por exemplo. E tá cada vez todo mundo mais fudido da vida. E eu vi uma frase esses dias que diz muito sobre essa relação com o trabalho, né? E a dificuldade que a gente tem de visualizar um mundo sem o capitalismo, né? Que é dizer alguma coisa sobre o homem branco que não consegue viver o ócio, que não consegue conviver com o ócio, que acabou se escravizando nisso, né? E chegou no ponto que chegou. A gente não consegue imaginar um mundo sem comprar coisas supérfluas, sem luxo, sem fazer dinheiro, mas o que que é o dinheiro, né? E me machuca demais ver como as pessoas estão cada dia mais quebradas, emocionalmente mesmo, passando dificuldade. Literalmente as pessoas estão passando fome. É, é incontável a quantidade de pessoas que passam a vida inteira sem ter acesso mínimo às coisas boas da vida. É quase que uma vida desperdiçada, mas não por demérito próprio, não desperdiçada por si mesma. É uma vida que é desperdiçada pelo sistema, né? Que o sistema coloca lá embaixo, que o capitalismo faz questão e vai colocar todos os obstáculos possíveis para que essa pessoa consiga fazer proveito da única vida que ela tem. Sabe esses vídeos de mãe fazendo surpresa de aniversário, sabe? Festinha super simples, assim, e a família se emocionando por conseguir dar o básico pro seu filho, que é um bolo de aniversário, e a gente vê e romantiza, fala, ai, que fofo, né? O amor da mãe, apesar de tudo. Também teve um outro vídeo que viralizou bastante, que é um irmão que compra um celular para a irmã dele mais nova. E, né, todo o contexto dá para você ver que é uma família super simples, e eles super se emocionam. E tipo, cara, precisava ser assim, né? Precisava existir toda essa carga emocional, toda essa dificuldade por trás para a menina ter um simples celularzinho do mais básico possível. E a gente romantiza essas histórias ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais consumindo lifestyle de gente rica que paga R$ 10.000 em uma peça de roupa, numa bolsa. Pessoas que colecionam carros e têm dezenas de carros milionários, sabe? Tipo, pra quê? Tem gente que não consegue comer um pão de queijo de manhã, sabe? Tem gente que não consegue ter acesso a uma roupa nova, que só fica com o resto de doação. E essa é a prova de que não é sobre mérito, aquele mesmo mérito que vendem muito pra gente, né? Porque por que que a Virgínia merece mais do que qualquer padeiro que tá todo dia 4 horas da manhã de pé pra trabalhar? Por que que o filho do Neymar merece mais do que eu? Né? Porque ele teve a sorte de nascer com um pai multimilionário, e não que a culpa sejam deles, né? Ele também não tem culpa de ter nascido filho do Neymar. O problema é a existência desse sistema que permita que ele vá vivenciar o que ele quiser na vida dele de bom, enquanto tem pessoas que não vivenciam o básico, pessoas que não conseguem, que não sabem o que é comer um salmão na vida, não sabe o que é comer num restaurante. Muita gente que não sabe nem o que é comer um prato de comida. Então não é justo. Ponto. É isso que baseia o que mantém esse sistema, é a injustiça. Se não tivesse a injustiça, ninguém acumularia esse nível de dinheiro, ao mesmo tempo que muita gente não tem nada. Então isso para mim já é o suficiente para ele não existir, porque se não é justo para todos, se tratando de um sistema em que afeta a vida de todos, e eu não consigo olhar para tudo isso e achar normal, até mesmo como psicólogo. Absolutamente todos os meus pacientes, 100% deles, enfrentam questões que são atravessadas diretamente pelo capitalismo. E não é porque eu sou militante ou mimizento, é porque o capitalismo é um destruidor de saúde mental, direta ou indiretamente.
E é por isso que eu acho um erro existir psicólogos de direita. Nunca se fez tanta terapia, até por isso que o mercado da psicologia está crescendo, mas porque nunca se precisou tanto de terapia também. E a psicologia acabou que virou negócio também. Né? Se tá todo mundo chorando, eu vou vender lenço. E não que eu não queira e que eu não goste de dinheiro, é óbvio, mas para mim, psicólogo de direita que apoia um sistema adoecedor, querendo ou não, é o cara que só quer vender lenço. É igual você ver um cardiologista apoiando o sedentarismo. Você vê um médico fazendo propaganda de cigarro. É você basicamente querer que as pessoas tomem chuva para você vender capa, para você vender o guarda-chuva. E eu sei que você, pessoa de direita, já usou ou deve usar países de primeiro mundo como um exemplo do sucesso do capitalismo, e que o problema é a corrupção, né? São as pessoas, é a cultura e não o sistema. Mas a questão é que para eles terem o sucesso que eles têm hoje, a vida tranquila que eles têm hoje, eles precisaram explorar muita gente ao longo da história. E isso resume muito o capitalismo, porque para alguém estar tá muito bem, alguém precisa estar tá muito mal. Para a existência de um Elon Musk, é preciso que milhões de pessoas estejam na merda. E o sistema permite isso, porque é inevitável. E por mais que você pense num capitalismo super sustentável e mais maleável, mais humano, isso não vai acontecer, porque se deixar de acontecer, vai ter que quebrar a lógica do capitalismo. E aí deixa de ser capitalismo. E é matemática, é como funciona. Não dá para todo mundo ser multimilionário, não dá para todo mundo ser bilionário. E você, como um bom cara de direita, sabe que o dinheiro é meio limitado, né? E que também não dá muito certo ficar imprimindo dinheiro, segundo a lógica de vocês. E cada vez existem mais bilionários no mundo, realmente. Mas isso não significa que aumenta a chance de você se tornar um. Muito pelo contrário, quanto mais bilionários existirem, menor a chance de você se tornar um também. E você pode me dizer que é o único sistema até hoje que permite que a pessoa nasça pobre e morra rica, mas ele não dá conta de que todo mundo consiga. E esse individualismo que te faz olhar para isso e falar: beleza, eu tô bem com o fato de que eu consigo ficar rico sabendo que a maioria das pessoas não vão conseguir, para mim isso é fruto também do nosso tempo, né? Eu acho que também é uma questão, o individualismo que se cria muito nesse mundo capitalista. E mesmo com a menor possibilidade de eu me beneficiar de forma bem ilusória, né, entre os meus privilégios, né, no capitalismo, né, que eu tenha conforto e qualidade de vida, para mim é inadmissível que isso não seja de fácil acesso ou que realmente não tenha acesso para as outras pessoas. E a galera é muito crítica, né, sobre o dilema do socialismo, né, de ninguém vai passar fome, mas também ninguém vai conseguir ter luxo, ninguém vai conseguir ser rico. E mesmo que isso nem seja uma condição necessária, né, para ser bem sincero, eu viveria muito bem com essa possibilidade. Eu comeria a mesma comida todos os dias, se necessário. Eu viveria muito bem sem iPhone, sem roupa de marca, sem um carro de luxo. Se fosse esse o preço para não ter mais ninguém dormindo na rua, não ter mais ninguém passando fome, que não ia ter mais nenhuma criança precisando trabalhar para ajudar a sustentar sua casa, né? Que toda a comida produzida em excesso ia ser distribuída e não jogada fora, que não ia ter mais ninguém trabalhando 6 por 1, que não ia mais existir burnout, que ninguém mais ia negligenciar a própria saúde para não ter que parar de trabalhar, e entre outros milhares de problemas do capitalismo, para mim sairia até barato se o custo para que todos, absolutamente todos, conseguissem viver com o mínimo de dignidade fosse só eu abdicar da minha vaidade. E na real seria poucas pessoas que precisariam abdicar de muita coisa, né? A maioria das pessoas tá tudo fodido, né? Cada dia se tem menos, cada dia a gente se contenta mais com migalhas. Eu já dei o exemplo num vídeo passado sobre o apartamento de 50 metros quadrados, né? Que é a solução do momento. Mas é isso que vai sobrar pra gente agora? E eu nem comecei a falar ainda das ferramentas de opressão do Estado capitalista, né? Que é o que faz a gente ficar quietinho no nosso canto, sabendo de tudo isso. E eu acredito que você concorde comigo na maioria das coisas. E mesmo assim, desmotiva a gente de lutar para fazer algo. Eu nem tô falando do genocídio do povo preto que acontece todo dia debaixo do nosso nariz,
e tá cada dia pior, principalmente nas metrópoles, do massacre de Israel sobre a Palestina, que é basicamente um holocausto moderno, da merda que é o melhor país do mundo e como eles financiaram guerras ao longo da história e continuam financiando. A gente vê essas coisas na internet e acaba esquecendo que são pessoas ali, são seres humanos que estão sendo colocados para se matar, basicamente, por interesses políticos que nem são deles, na maioria das vezes. São interesses puramente pelo poder e pelo dinheiro. Pode parecer um discurso meio genérico, que você não veja muita ligação dessas coisas com o capitalismo, mas é porque faz tudo parte de uma grande estrutura que eu não vou destrinchar aqui, né, essa questão das estruturas de opressão, mas o capitalismo está com seus tentáculos em tudo isso, querendo ou não. Tem aquele discurso, né, que ficou muito famoso de que o capitalismo falhou, falha e falhará. Eu nunca acreditei nele, porque na verdade o capitalismo não falha, ele acontece, ele funciona, ele age exatamente como ele foi feito para agir. Não é que ele está falhando, é, ele foi feito para ser assim mesmo. Ele tá funcionando exatamente como ele foi feito para funcionar. Então ele é extremamente eficiente. A questão é que ele não foi feito pra gente. E eu não acho que toda pessoa de direita é uma pessoa ruim. Eu acho que somos todos frutos do nosso tempo e o tempo vai tocar cada um de uma forma diferente. E se tem uma coisa que esse tempo está sendo muito bom, é em tirar a humanidade das pessoas. A maior questão é que a gente tem que escolher do lado de quem que a gente vai caminhar. E por parte da direita a gente sabe muito bem quem é que está puxando esse bonde. A gente poderia ficar dias falando sobre cada característica do capitalismo que transformou o mundo nesse caos que está hoje. E eu não quis entrar muito a fundo sobre essas coisas porque o intuito desse canal não é fazer dele um canal sobre política, embora tudo que se é falado aqui sobre a vida também é atravessado diretamente pela política. Mas faz sentido para você? Comenta aí o que você acha sobre. Mesmo que pareça meio polêmica a sua opinião, curte esse vídeo, se inscreve no canal para ajudar esses vídeos a chegarem em mais pessoas. E eu acho que é isso. Valeu!